Olá, sejam bem-vindos ao EducLabcast. No programa de hoje, iremos falar sobre o financiamento da educação pública e o novo Fundeb. Na apresentação, teremos o professor Rafael Barros, do EducLab, junto a mim. Sou Glenda Valverde e este é um podcast sobre dados, educação e economia. No programa de hoje, contaremos com a presença de Luiz Escorza Fave, pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, LEPS, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. O Luiz participou recentemente da comissão de debate sobre o novo Fundeb no Congresso Nacional. Olá, pessoal, tudo bem? Os estados e municípios são os responsáveis pela educação básica. Para isso, temos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que funciona como um grande cofre e irá expirar no final deste ano. Contudo, será necessária uma renovação e uma ampliação do fundo. Gostaria que você falasse um pouco de como e quando surgiu o Fundeb e sua importância. Bom, primeiro agradecer a possibilidade de estar conversando aqui com vocês a respeito desse tema, que é um tema tão importante para a educação brasileira, né? A discussão que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos aí em relação à renovação do Fundeb, né? Na verdade, o Fundeb ele foi criado, né, em 2006, né, e constituiu um fundo para garantir que houvesse uma estabilidade, né, e uma previsibilidade maior no financiamento da educação. Outra coisa importante dele também era para justamente tentar garantir que houvesse uma redução das disparidades de financiamento. A ideia é que crianças de diferentes locais do país não tivessem diferenças de financiamento da sua educação. Ele é um aperfeiçoamento, vamos dizer, do chamado Fundef, né, que foi um fundo que foi criado lá nos anos 90, né, vigorou por 10 anos, e aí houve uma série de reformulações que acabou em 2006 culminando no Fundeb, né? Basicamente ele acabou cobrindo toda a educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, e ele é um mecanismo muito importante hoje de financiamento. Ele garante, então, que mesmo em municípios em que eu tenho baixa arrecadação de impostos em nível municipal, eu consiga ter uma quantidade de recursos garantido para a educação que seja suficiente para atingir um valor mínimo, né, de repasse por aluno. O fundo é formado principalmente por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e os municípios, vinculados à educação. Como funciona a distribuição desses recursos? Exatamente. Então você tem de uma série de impostos, né, uma parcela de uma série de impostos, ela é repassada para esses fundos. Na verdade, o Fundeb não é um fundo único nacional, ele é, na verdade, constituído por fundos estaduais, né? Então tem um fundo parado para cada estado, e esses fundos recebem uma porcentagem de impostos como o ICMS e alguns outros impostos. As receitas de todos esses impostos, elas estão colocadas nesse fundo, dentro de cada um dos estados, e aí é feita a partilha, vamos dizer assim, desses recursos de acordo com as matrículas que existem, né, nas escolas de cada um dos estados, tá certo? Então, qual é uma questão que se coloca com relação a isso? Quer dizer, você pode ter em algumas situações, você não consegue garantir um valor mínimo, né? Porque o governo ele estipula um valor mínimo de investimento, enfim, por aluno, que em alguns, mas em uma quantidade razoável de municípios, mesmo após essa redistribuição das verbas do Fundeb, esse valor mínimo ele não é alcançado. Então, existe um dispositivo na lei que garante um aporte de recursos por parte do governo federal, por parte da União, para que aí, no caso desses municípios, eles consigam atingir esse valor mínimo, né? Então, ele é uma regra que tenta estabelecer um piso, né, no valor que é investido, né, o que é repassado, na verdade, né, para as prefeituras e relativamente ao valor mínimo que deve ser garantido para financiamento da educação básica, né? Então, basicamente é assim que ele funciona. Um dos problemas dessa regra é que ela acaba gerando, como os fundos eles são estaduais, então eu pego a arrecadação de impostos de dentro dos estados e eu aloco dentro dos próprios estados, é que você acaba gerando assimetrias, vamos dizer assim, ou algumas desigualdades, né? Mesmo ele tendo esse componente de redução de desigualdades, mesmo assim
ainda há uma forte desigualdade no valor repassado por aluno quando eu vou comparar esses fundos dos diferentes estados ou quando eu olho municípios dentro de diferentes estados. Né? Justamente ele teve um papel em tentar diminuir um pouco as desigualdades, mas que haveria bastante espaço para se conseguir melhorar a desigualdade na distribuição desses recursos. Certo, entendi. Luiz, você poderia falar quais são as novas mudanças no novo Fundeb? Primeiro, destacar que a discussão dessas mudanças no Fundeb, ela já vem ocorrendo muito no âmbito do próprio Congresso nos últimos 3 anos. Né? Então, o Congresso ele teve um papel bastante ativo. A primeira grande mudança é que até ele passa a ser um fundo permanente. Tá? Ele não tem um prazo de validade determinado, ele fica garantido permanentemente, tá certo? A segunda grande mudança foi o aumento da proporção que é repassada de 10% para até 23%, tá certo? Ao longo dos próximos 4, 5 anos. Ano que vem o repasse já vai ser de 15%, e aí vai aumentando gradativamente até você chegar nos 23%. Existe uma discussão também que esse não repasse permite você ter um aumento do valor mínimo, né, que é repassado por aluno, justamente para você conseguir ter um mecanismo que consiga diminuir essas desigualdades aí. Então, é um elemento importante que também foi colocado e que você consegue lidar um pouco melhor com essas desigualdades, né, de financiamento que existem nos diferentes municípios. Então, alguns mecanismos de indução de diminuição dessa desigualdade no padrão de financiamento, certo? E aí eu vou destacar foi exatamente a mudança do perfil de uso que você pode ter desse dinheiro. Então, na versão atual do Fundeb, você garantia que você deveria gastar pelo menos 60% do valor do que era repassado do fundo com salários de professores. E aí, o que foi, na verdade, acordado no final das contas foi um aumento dessa porcentagem para 70%, mas englobando uma categoria ampliada, que foi denominada de todos os profissionais da educação. Teve um aumento, então, dessa obrigatoriedade de você gastar mais com os profissionais da educação, e também foi limitado um teto de 85%. Você também não pode gastar 100% com os profissionais da educação. Você tem que ficar meio nessa faixa entre 70% e 85%. Certo? E os outros 15% você tem que gastar com outro tipo de despesas. Legal, Luiz. Então, uma das novidades do novo Fundeb é que na parte dessa complementação adicional que o governo federal dá, 2,5% desses recursos eles vão ser destinados, né, para os municípios, mas de acordo com o desempenho desses municípios, o que é muito bom porque, de certa forma, tenta vincular um pouco aqueles municípios que têm uma melhor qualidade ou que entregam um melhor serviço educacional, e aí, obviamente, serviço educacional mensurado pelo desempenho, né? Esses municípios tenderiam a ganhar mais. Mas acho que uma coisa que ficou um pouco nebulosa ainda é que a forma como esses 2,5% vão ser distribuídos, né, esses 2,5% dessa complementação do governo, que acabou aumentando, ela ficou para ser desenhada para a lei complementar. E o desenho desse mecanismo importa bastante. Né? A gente sabe que tem várias nuances aí que podem fazer com que esses 2% de fato virem incentivo para os municípios gastarem mais em educação, ou não. Então, por exemplo, se vai ser uma medida de desempenho, vai ser uma medida de nível, ou vai ser uma medida de evolução, ou seja, quanto que os municípios estão evoluindo, isso importa. Diferente do caso cearense, que foi a inspiração para essa medida, esse gasto desse Fundeb adicional de 2,5%, ele não é um gasto que tem que ser exclusivamente destinado, quer dizer, pode ser destinado para outras coisas, mas não, esse gasto tem que ser exclusivamente destinado à educação, então isso pode causar um desinteresse de prefeitos em tentarem melhorar a educação para obter esses recursos. O tamanho do incentivo também, a gente sabe em economia que o incentivo ele depende do seu tamanho, então quanto maior esse incentivo, maior tende a ser. Se esse incentivo é muito pequeno, talvez as pessoas não se sentem motivadas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, sobre como que você vê essa tentativa de incorporar essas medidas de qualidade da educação no Fundeb. Lembrando que é uma medida muito legal, muito interessante, mas acho que o desenho tem que ser um pouco melhor pensado para ver como que ele vai funcionar de fato. Não, perfeito, Rafael. Acho que você colocou muito bem. Eu acho que é uma inovação importante assim, em termos de sinalização
da legislação de que a gente também tem que melhorar a capacidade de financiamento da educação, mas também buscar, de alguma maneira, incentivar boas práticas, incentivar a melhor gestão, incentivar que efetivamente haja um esforço, né, haja uma preocupação do gestor em garantir um ensino de qualidade, efetivamente. Tá certo? Nas próprias discussões que eu fiz antes mesmo da promulgação da emenda constitucional, eu defendia uma porcentagem maior do que esses 2,5% fosse destinado de acordo com essa questão do atendimento de algum indicador de qualidade, né? Justamente porque, dependendo de como que você desenha isso, acontece exatamente o que você está colocando. E aí eu acho que existe um ponto importante que eu vejo ainda sendo muito pouco discutido, no próprio projeto aqui de regulamentação da DEB, isso ainda também não está muito claro, que é exatamente como que vai funcionar esse procedimento, né, vamos dizer assim, de pagamento desses adicionais, tá certo? Existe um problema que eu também acho que ainda está pouco discutido, mesmo na proposta está pouco colocado, que a gente olhar a desigualdade intramunicipal. Acho que seria muito salutar se a gente conseguisse colocar algum mecanismo que permitisse você diminuir as desigualdades dentro dos próprios municípios, né? Isso é muito importante porque, do ponto de vista de garantia de direitos, né, e de oportunidades iguais, você está mais próximo de garantir que uma criança, independente da cidade onde ela nasça, ou de que bairro da cidade que ela vai nascer e vai morar, que ela consiga ter acesso a oportunidades de aprendizagem que são mais parecidas possíveis. E eu acho que tem sido relativamente pouco discutido. Legal, muito legal. Luiz, você falou anteriormente que o Fundeb ele aumentou a vinculação para o pagamento de profissionais da educação, né, para 70%. E pegando esse gancho, apesar de considerar que remunerar bem os profissionais é importante, não existe evidências de que o salário dos professores esteja correlacionado com o desempenho dos estudantes, sem que este pagamento seja condicionado à qualidade. Qual a sua opinião sobre este ponto? Então, acho que esse é um ponto bem polêmico, eu comentei ele agora há pouco, porque as pessoas, existe um senso comum, né? E a questão de que a gente tem que valorizar a educação, que os professores eles não merecem, vamos dizer, essa devida valorização pelo serviço que eles prestam, porque afinal eles que formam todas as novas gerações, né? A importância dessa ocupação e dessa carreira ela é grande, ela é muito importante para o país. Certo? Agora, como você falou, assim, a gente vem num processo já de algum tempo, de quase 20 anos, de gradativamente, né, à medida que você vai, que é como tem que ser, né, à medida que você vai tendo possibilidades de aumentar os repasses que são feitos para a remuneração dos professores. Então, a própria lei do Fundeb atual, né, ela já tinha um pouco esse espírito ao reservar os 60% do fundo para o pagamento do salário dos professores, né? E depois você teve, um pouco mais tarde, a questão da lei do piso do magistério, que também criou o valor mínimo de remuneração dos professores para ser pago no Brasil inteiro. Eu acho que a gente já tem bastante claro que a sociedade se importa com a educação e quer financiar, quer melhorar a qualidade da educação. Agora, não adianta você simplesmente aumentar os recursos, fixar uma porcentagem dos recursos, se você não tem um plano de ação, um plano do que vai ser feito, né? Um planejamento do que vai ser feito, de como que isso aí vai acontecer. Existe um problema de financiamento que está sendo sanado ao longo do tempo, mas atrelado a isso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para discutir a melhoria do aprendizado dos alunos, todos os outros aspectos que estão associados ao funcionamento da escola e à aprendizagem dos estudantes. Luiz, e puxando um pouco do que você acabou de falar, e aí eu vou pedir para você dar uma aprofundada um pouco maior nesse desenho do que você acha que pode ser feito para que o gasto educacional ele se torne mais efetivo. A gente sabe que quando você lê a literatura internacional, as evidências são bem claras de que quanto mais gasto, geralmente gera um desempenho melhor dos estudantes. Então, tem vários trabalhos de vários autores internacionais sobre esse ponto, mas analisando para fora do Brasil. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a situação fica um pouco mais confusa, né? Aparentemente, tem municípios que com pouco gasto conseguem fazer muita coisa, certo? E melhorar muito a educação dos seus jovens, enquanto tem outros municípios que têm bastante recurso, gastam bastante, mas o desempenho dos seus estudantes são bem baixos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho
aparentemente puxando um pouco o gancho do que você já falou, parece que é um desenho da política e a forma como esse financiamento é utilizado que não está, talvez, funcionando muito bem no Brasil. E como que você acha que o Fundeb, não exatamente agora, porque já foi aprovado no Fundeb, mas talvez as suas próximas reformulações, ele pode contribuir para fazer com que o gasto ele se torne mais efetivo e para todos os municípios? É interessante que, quando eu estava nesse debate aí no Congresso, e eu fui estudar um pouco algumas reformas, né, grandes reformas educacionais que tinham sido feitas em alguns países, em alguns estados americanos, nos anos 80, nos 90, que eram justamente reformas do sistema de financiamento, né, que eu fui também ali tentar entender, buscar alguma inspiração para a gente tentar entender potenciais efeitos dessa mudança do Fundeb que a gente estava fazendo. E aí é muito interessante que em muitos dos casos dessas reformas há uma mudança da alocação dos gastos, né, de como que você gasta o dinheiro. Tá? Muitas delas, elas conseguem priorizar que o gasto seja feito ou para bairros onde as escolas recebem os estudantes com maiores dificuldades, com menor nível socioeconômico, por exemplo, mas todas elas trazem consigo elementos que vão favorecer aquilo que a gente já falou, que é uma busca do melhor aprendizado. Então, por exemplo, você tem reformas em que não só você muda essa alocação dos recursos, mas como você induz próprios, lá os distritos, né, no caso dos Estados Unidos, mas se a gente fosse pensar aqui no Brasil, os próprios municípios, eles falam assim, olha, você está recebendo mais dinheiro, tá, você quer continuar recebendo esse dinheiro, você vai ter que em algum grau, também melhorar o aprendizado dos seus alunos. Esse tipo de coisa a gente está incorporando aqui no Fundeb, talvez não seja na proporção ideal, que é a lei do repasse da União, mas o que alguns elementos dessa reforma fazem é o seguinte, eles induzem a que boas práticas de gestão vão sendo consagradas na literatura, né, sobre esse estudo, possam ser adaptadas ou devam ser utilizadas. É muito mais assim, é um mecanismo muito mais de sugerir mudanças que sejam feitas. Então, você pode pensar, por exemplo, no próprio processo de formação dos professores que acontece na rede logo após um concurso, tá certo? Então, você tem um concurso, isso no Brasil é muito variado como o concurso é feito, mas aí você tem um processo de como que funciona para esse professor, ao ser aprovado no concurso, ele entrar na sala de aula. Então, eu acho que é o tipo de coisa que explica hoje por que no Brasil como você falou, você tem casos de municípios que gastam muito, tá, por aluno, né, e outros que não gastam tanto assim e acabam tendo um desempenho muito melhor. Porque nesses casos, toda essa engrenagem de como funciona a Secretaria de Educação, a relação da Secretaria com as escolas, ela acabou sendo muito melhor azeitada, muito melhor organizada, mesmo não tendo tanto dinheiro assim, mesmo não pagando tanto para o professor assim. Mostra para a gente que mesmo nas condições atuais, é possível, né, que você consiga melhorias da gestão. Né? Às vezes eu falo isso, as pessoas me criticam um pouco, falam assim, mas o pessoal tem um argumento assim, isso é uma desculpa para você não defender o maior financiamento da educação. Mas não se trata disso, se trata da gente aprender com experiências exitosas, seja do Brasil, seja de outros países, e aprender com elas como gastar melhor esse dinheiro que vai chegar. Se a gente gastar do mesmo jeito que a gente está gastando hoje, muito provavelmente a gente não vai colher os resultados que a gente está esperando. Muito bom, Luiz, muito bom. Acho esses seus pontos assim excelentes. Eu compartilho deles, assim, sou extremamente favorável, inclusive pegando um pouco da experiência que a gente tem aqui no Ceará, a gente tem um programa aqui que basicamente revolucionou o ensino fundamental, que foi o PAIC, né? E ele é justamente isso, é você tentar fazer com que os municípios, você tem uma série de políticas que são ensinadas aos municípios de como eles podem melhorar a educação, e quando eles implementam, ou seja, quando você tem um acordo político para poder fazer com que essas políticas sejam de fato implementadas, né, e você não só entrega o dinheiro para as pessoas, mas também ensina como que elas podem, claro, ensina de uma forma de um debate mais amplo, né, como que essas pessoas podem utilizar esses recursos. A educação, ela mostra resultados, e aí quem pega, por exemplo, o mapa do Ceará hoje, se você plotar lá os desempenhos dos municípios cearenses no SAEB, por exemplo, do quinto ano, você vai ver que o Ceará está num terreno único, parece uma ilha perdida em torno do Nordeste, né? E essa ilha de desempenhos positivos, a gente atribui muito a esse tipo de política que justamente foi o que você citou. É isso mesmo. Legal, eu acho que o exemplo do Ceará é um exemplo muito importante, né? A gente está vendo iniciativas agora mais recentes, né? E se tentar aprender com esse exemplo do Ceará e se levar
para outros estados. Existem algumas resistências, né, porque muitas vezes, às vezes um modelo de cooperação, né, Estado, município, isso não funciona muito bem em muitos estados, né? Eu acho que esse é um grande desafio, né, para que esse tipo de política, né, funcione, né, em outros estados, né? Por exemplo, veja aqui em São Paulo que é uma configuração completamente diferente, né? Então, não há nenhuma cooperação, troca de experiências. Então, acho que um grande desafio que a gente tem é esse, de entender como que a gente consegue criar esse ambiente, né, que eu tenha essa cooperação do Estado, né, com os municípios, para que você efetivamente consiga garantir esse tipo de questão, inclusive na questão de formação de professores, né? Então, Luiz, muito obrigada por você aceitar o nosso convite, né? Aceitar participar do nosso podcast. Então, Luiz, muito obrigado por aceitar também participar. É sempre muito bom falar contigo, mesmo quando a gente tem contos pessoais, assim, e também falar sobre questões relacionadas à educação, o gasto da educação. É sempre muito legal, você sempre esclarece muitas coisas para a gente. Muito obrigado. Rafael, Glenda, eu que agradeço muito a oportunidade. E assim, foi muito bacana discutir com vocês esse tema tão importante, né? E é muito importante que a sociedade se envolva, que a sociedade discuta e que a gente esteja sempre assim cobrando, né, dos nossos governantes, dos nossos políticos, né, das secretarias de educação, das escolas, né, esse processo de melhoria da educação. Muito obrigado, gente. O segundo episódio do EducLabcast está terminando. O EducLabcast é um podcast que discute assuntos referentes a dados, educação e economia, produzido pelo Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação da Universidade Federal do Ceará. Agradeço a sua atenção e lembre-se de que você pode enviar sugestões, dúvidas ou críticas ao nosso e-mail educlab.pesquisa@gmail.com ou em nosso Instagram @educlab.ufc. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!